Fala galera, eu espero que vocês estejam bem. Eu sou o Dinei Isqueira e esse é o canal Pacto Alviverde. Canal para falar de futebol de maneira alegre, divertida e descontraída, como o futebol deve ser. Vamos falar de mercado da bola? Vamos começar lá. Carlos Miguel, muitas informações desencontradas, tá? Tem gente dizendo que ele já chegou, tem gente dizendo que ele não chegou. Não consigo afirmar se ele está em São Paulo ou não. O que eu consigo afirmar é que ele ainda não se apresentou ao Palmeiras para assinatura de contrato e fazer o Media Kit, enfim, fazer todos os trâmites, tá? Nem os exames médicos. Mas que o Palmeiras aguarda ele segunda-feira para fazer isso, tá? Eu acredito que diretoria, comissão técnica deve ter pedido para passar o jogo do Botafogo contra o Botafogo no domingo, às 8h30 da noite, né? Lá no Engenhão, para poder fazer a apresentação dele, né? Mas acho que vai tá tudo certo, tá fechado, não tem, mas vai melar, não vai, não, tá fechado, tá tudo certo, o Palmeiras só tá aguardando ele chegar mesmo, tá? E aí, cara, tem voo todo dia, tal, mas, cara, desfazer as coisas lá para vir para cá em definitivo, tal, né, complicadinho mesmo, tá tudo certo, segunda-feira, Carlos Miguel se apresenta aí, bora, vamos para cima. Marcos Rocha, cara, Marcos Rocha vazou, eu até fiz um shorts sobre isso, vazou uma imagem aí do Marcos Rocha no momento ali se despedindo da diretoria, junto com os empresários dele, chorando, tá? Ele tá bem triste mesmo com a saída do Palmeiras, mas é o que ele entende, né? Ele entende que ainda consegue jogar aí pelo menos mais um ano e meio aí, então ele ele optou por se transferir pro Grêmio. Cara, obrigado, Marcos Rocha, fantástico, jogador fantástico, sempre honrou demais a camisa do Palmeiras, tem mais de 320 jogos, se eu não me engano, pelo Palmeiras, 12 títulos, tá aí desde 2018, já passou pelo Cuca, Filipão, Cuca de novo, Luxemburgo, o Abel, sempre foi, o Abel ofereceu para ele um cargo na comissão técnica, tá? Na comissão técnica fixa do Abel, tá? Então, assim, se o Abel sair do Palmeiras for para outro lugar, ele iria junto, enfim. Eu acho que esse é o caminho, tá? Mas ele optou, vai sair, vai pelo Grêmio, não será nem inscrito para o jogo contra o Botafogo. Aí resta só saber se ele já vai agora, esse final de semana mesmo, lá para o Grêmio. Ele deve ir fazer exame médicos, aí depois deve voltar aí no jogo do meio de semana, ele deve fazer a despedida dele, né? O Palmeiras pela Libertadores joga no Allianz, ele deve fazer a despedida dele. Deve ser isso. Bomba no mercado da bola. Julio Enciso, como eu trouxe no Shorts da manhã, Julio Enciso deu ok pro Verdão, quer jogar no Palmeiras, acha excelente essa oportunidade e disse pro Palmeiras, siga com as tratativas com o Brighton. E o Palmeiras seguiu com as tratativas com o Brighton. O Palmeiras fez uma proposta ao Brighton de cerca de 14 a 16 milhões com mais 4 milhões em bônus. Então chegaria entre os 18 e os 20 milhões, que é o que o Brighton quer, tá? Então a chance da negociação dar certo e de ser já nos próximos dias acertada é muito grande. Um membro da diretoria do Palmeiras é o Holanda. O Holanda tá lá na Inglaterra e ele tem reunião para esse final de semana com o Brighton para tentar finalizar aí esse processo, as tratativas, e aí já no começo da semana que vem oficializar a proposta 100% aceita e vai dar certo. Julio Enciso, que no Paraguai é tratado como, né, o Valdívia é chileno, mas no Paraguai ele é tratado como como sendo um possível novo Valdívia, né, e pro Palmeiras, cara, fantástico. Eu também, quando eu vi, né, lá, ele jogou pela seleção paraguaia contra o Brasil, e aí lá ele, rabisquento, tal, não sei o que, chamou atenção, mas enfim, né? Agora, com esse interesse do Palmeiras, eu fui assistir mais jogos dele, fui procurar saber, cara, ele é igualzinho o Valdívia. Caraca, Palmeiras fechar essa contratação e o Palmeiras quer, a diretoria quer muito essa contratação, o Abel quer muito, ele foi um jogador indicado pelo Abel, e é claro, aquela camiseta que o Gomes mandou pra ele,
não foi à toa. O Gomes fez sim esse meio de campo e tá tentando trazer, tá? E eu acho que o caminho é esse. Nós temos que ter jogadores de seleção. Ainda que não sejam de seleção brasileira, que sejam das outras seleções. Porque assim a gente monta uma equipe, um time selecionável. Vamos sofrer em época de data FIFA, enfim, mas a gente monta um time de altíssimo nível para bater de frente com todo mundo, não só aqui no Brasil, mas na América do Sul e quando precisar sair para jogar, disputar algum jogo fora, como foi o caso do Mundial, por exemplo, a gente conseguir jogar de igual para igual, tá? Eu acho que esse é o caminho, sim. Jeff Té, está tudo certo, é aguardado no Palmeiras também, junto com o Carlos Miguel, para o começo da próxima semana. Já tá tudo certo, o Rangers já aceitou a proposta do Palmeiras, vai ser aí por volta dos 40 milhões de reais, tá? E aí 6 milhões de euros, alguma coisa assim. E o Palmeiras, ele vai ser jogador do Palmeiras, está sendo aguardado aqui só para fazer, seguir com os exames médicos e a assinatura de contrato. Beleza? É isso. Agora vamos... Deixa eu ver quem mais. Benedetti teve proposta, deve ser vendido mesmo, tá? É isso aí, não tem... Palmeiras não vai segurar. O Benedetti. O Flaco teve proposta do Fulham, Palmeiras negou. Giai, proposta do Milan. O Milan fez uma proposta de 15 milhões de euros pelo nosso lateral direito titular, pelo Giai, e o Palmeiras rechaçou, disse que não vai vender o jogador nesta janela de transferências, que pode pensar em vender na próxima ou daqui um ano. Eu acho que o Palmeiras não venderá na próxima ainda, que o Palmeiras pensará em vender na janela de meio do ano que vem, tá? Até para o jogador se valorizar um pouco mais. O Giai hoje é cotado para ser convocado para a seleção argentina. Então, a gente tem aí, se ele for convocado para a seleção argentina e mantendo o desempenho dele, que não é ruim, o desempenho dele é muito bom pelo Palmeiras, a gente tem chance de valorizar ainda mais o jogador, tá? Então, teve proposta sim do Milan, ele teve 2 propostas do futebol italiano, uma do Girona e a outra do Milan. A do Girona foi baixa, de 10 milhões, e a do Milan o Milan veio dizendo que proporia 12 milhões e fez uma de 15, que era já pra pum. Eles vão aceitar. Não, não vem não, Milan. Fica aí, ó, sai fora aí, arruma suas dor de cabeça pra lá. Deixa a gente quieto aqui, deixa nosso jogador aqui, tá? Mas pro meio do ano que vem eu apostaria que o Giai será vendido, tá? Até com a chegada do Kelvin e a possível... No começo do ano, a possível subida do Gilberto. Gilberto, aliás, que ontem pelo Sub-20 jogou muito, meteu um golaço. Cara, ele vai subir e se ele se mantiver... Aliás, os adversários estão pé da vida com a nossa base, né? Porque aquela história... vamos lá, vamos deixar claro aqui. Se a história de o raio caiu, isso daí é lá na Baixada, tá? Aqui não cai raio, não. Porque raio cai de vez em quando na sorte, né? Lá na Baixada cai raio. Aqui não. Aqui é trabalho. JP Sampaio faz um excelente trabalho para trazer para nossa base, para a base do Palmeiras, as melhores crias. Então aqui a gente cria, tá? Não tem raio aqui, não. Cara, as promessas, as crias do Verdão... estão vindo com tudo. Nós temos jogadores sub-15, sub-17 e sub-20 crescendo, jogando em categorias de cima. Ataque, meio campo, tem zagueiro bom. Eu vou fazer um vídeo só com essas promessas das crias do Verdão. Vou fazer um vídeo pra gente falar disso, mas pro ano que vem e para os próximos 3 ou 4 anos, nós teremos aí novos Hendriks, Estevão, caraca, esqueci o nome do zagueirão que foi vendido. Eu vou deixar aqui A gente tem jogador em todas as posições, subindo das categorias de base, estando em categorias de base da seleção brasileira, sendo grandes revelações, grandes promessas, já com olhos do futebol europeu.
Cara, nossa base vai dar... Vitor Reis, lembrei o nome do zagueiro. Vamos ter novos Hendricks, novos Estevãos e novos Vitor Reis. Então, nós vamos ter jogadores de base muito bons para alimentar ainda mais esse nosso futebol profissional, tá? É isso, mercado da bola é isso. Agora a bomba, assunto sério depois do final, esse assunto. Cara, o Mauro César, eu não gosto do Mauro César. Não gosto do Mauro César porque ele é extremamente parcial. Ele não dá nem um migué de imparcialidade. Ele não dá nem tipo, não, nada. Ele é parcialzaço. Não dá. Clubista sou eu. Clubista sou eu. Ele não é clubista, velho. Ele é muito mais. Ele é pior do que ser clubista. Mas vamos lá. Mas ele tem umas fontes seguras, ele tem umas informações. E ainda que ele seja super, né? Que ele seja super parcial, cara, ele é um bom jornalista, não dá pra negar isso, tá? Ele é um bom jornalista, ele é. A gente não gosta porque ele, no Palmeiras é só porrada, Tá lá, ele não fez a contagem lá de quantos jogos, quantos minutos que o Vitor Roque não marcava um gol? Ele é como isso, ele tá fazendo a contagem do Samuel Lino agora? Ele tá contando lá o Samuel Lino, quantos minutos que o Samuel Lino tem em campo sem jogar, sem marcar gol? Ele não tá contando, mas do Palmeiras ele tava, né? Mas enfim, bora, segue lá. Ele trouxe a informação ontem, tá? De que o Flamengo cancelou, né, rescindiu o contrato com a Pixbet, que é a patrocinadora oficial do Flamengo, era a patrocinadora oficial do Flamengo, e abriu uma nova rodada de patrocínios. Então a Superbet, várias bets entraram na jogada, mas as que estavam mais fortes era a Superbet, que é a patrocinadora do São Paulo, e no final, né, lá nos 40, agora tem que ser 52 do segundo tempo, a Sporting Bet, patrocinadora do Verdão, entrou na parada para patrocinar o Flamengo com uma proposta de 200 milhões. É o dobro do que ela paga ao Palmeiras, que é 100 milhões, tá? Então, o Mauro César trouxe essa informação, créditos totais ao Mauro César, ele trouxe essa informação, e agora a gente está aguardando. O Flamengo já se pronunciou dizendo que na segunda-feira vai apresentar o novo patrocinador. O que isso tem a ver com o Verdão? Bom, o Flamengo é rival direto, é concorrente direto a todos os títulos e, com um patrocínio do dobro do valor a ser patrocinado, né, ao Palmeiras, já faturamento, tudo isso, o Flamengo se torna um time ainda muito mais forte do que o Palmeiras, né, nas concorrências por jogadores, enfim, por tudo. E a diretoria do Palmeiras, que não estava sabendo disso, agora é informação do jornalista Danilo Lavieri, tá? Que ontem na live, junto do Massa e da Isabela, ele deu essa informação de que realmente o Mauro César deu a informação e que ele foi apurar, foi levantar e em contato, Danilo Lavieri, repórter em contato com a diretoria do Palmeiras, questionou. E a diretoria, né, um membro lá da diretoria, respondeu a ele o seguinte, que não tinha essa informação ainda, que ia apurar, mas que, caso isso acontecesse, seria uma grande M3 pontinhos, né? E aí vamos ver como que, cara, o que eu sei, tá? O contrato do Palmeiras com a Sporting Bet não prevê exclusividade no patrocínio, não prevê. Não tem exclusividade, não tem direito de exclusividade, não tem nada disso. E não tem nenhuma cláusula também com relação à rescisão caso eles patrocinem um rival. Não tem, isso não tem. Mas eu também sei que tem uma cláusula, que eu não vou conseguir especificar exatamente, porque eu não tive acesso ao contrato, mas eu sei que tem uma cláusula de aumento
de valor de patrocínio com relação a novos patrocínios da Sporting Bet, que também é uma cláusula que não é tão fechada assim, mas basicamente assim, o Palmeiras poderia ir... Essa cláusula é uma cláusula que dá margem para o Palmeiras exigir do patrocinador que iguale a proposta do Flamengo, ou, entendo eu, que caso a Sporting Bet opte por não igualar, o Palmeiras possa rescindir o contrato. Não estou falando que o Palmeiras vai rescindir o contrato e não estou falando que a Sporting Bet vai ser do Palmeiras. É muito cedo para falar isso. Mas estou dizendo que no contrato existe uma cláusula onde o Palmeiras poderia exigir que a equiparação dos valores que a Sporting Bet vai investir no Flamengo ou a rescisão do contrato. Essa cláusula eu sei que tem algo que dá margem para isso. Vamos ver, vamos aguardar. Segunda-feira a gente vai ficar sabendo. Eu sei que, cara, é óbvio, o Flamengo, né, tem muita torcida, enfim, é gigantesco, tanto quanto o Palmeiras. Em número de torcedores, a torcida do Flamengo é muito maior que a do Palmeiras, não tem comparação nesse sentido. Agora, quanto à visibilidade, cara, não. Quanto à visibilidade, a visibilidade do Palmeiras é tão grande quanto a do Flamengo, tá? Eu acho que os dois estão equiparados aí. Complicado, bem complicado, uma situação bem complicada, uma história bem complicada essa. Não sei como fica, tá? A minha opinião é a de que eu acho que esse era um dos motivos pelos quais a Leila não queria fechar com bet. Se eu não me engano, a Sporting Bet é a maior bet do mundo, tá? E aí, para eles patrocinarem mais 10 times, ok. E aí chega uma hora que eles não vão deixar o Palmeiras de lado. Enfim, vamos ver, tá? Eu só sei que nós temos um outro patrocinador, tá? E aí é informação. Agora é informação, hein? Bomba! Informação. A gente tem um outro patrocinador que, se a Sporting Bet sair, ele assume e assumiria tranquilamente, bancaria os mesmos 100 milhões que a Sporting Bet investe, tá? Que é a Fictor. A Fictor assumiria assim. A Fictor teve um aumento nas ações, no faturamento. A Fictor teve um aumento exponencial após o patrocínio com o Palmeiras. E a Fictor já tinha lá atrás, já tinha sinalizado à Leila Pereira que ela tem interesse de, num futuro próximo, ser o patrocínio master em todas as categorias do futebol do Palmeiras, tá? Então, eu não acho que se a Sporting Bet sair é um grande rombo pro Palmeiras, não. Eu acho que a gente já tem dentro de casa quem vai ser o próximo patrocinador, tá? Beleza? Galera, é isso. Falamos bastante, falamos muito de mercado da bola. Amanhã eu venho trazer um vídeo sobre o jogo de Palmeiras e Botafogo e... deixa seu like, curte o canal, se inscreve no canal, ajuda a gente. Se você der uma curtida, cara, não gasta dinheiro, não gasta bateria do seu celular ou da TV ou do computador, e você vai estar ajudando muito a gente, vai estar levando o nosso conteúdo, cada curtida sua leva o nosso conteúdo para mais 10 pessoas. Bora, tem bastante informação muito boa aqui. Então, ajuda a gente, beleza? Deixa seu like aí, se inscreve no canal, vem participar com a gente, deixa um comentário. Bora, valeu galera, tamo junto, avante palestra!